Deus vai abater um grupo de gente que se acha mais rico do que os outros, melhor do que os outros, superior aos outros. Deus vai abater, porque adiante da humildade vai a honra, mas a soberba precede a queda e a ruína. Deus vai abater um grupo de gente que explora a fé dos outros, que se acha melhor do que os outros. Esses dias eu fui atender uma agenda, chegou lá, uma cantora perguntou para o pastor assim: onde é o camarim? O pastor disse assim: esses bancos, tudo aí é o camarim, cada banco desse é um camarim. Cada banco desse que a senhora está vendo aí é um camarim, escolhe o camarim que a senhora quiser. Ele resiste, o soberbo, mas em contrapartida, ele dá graça ao humilde. Da arca, Mical olha da janela e despreza Davi. E sabe o que ela diz para Davi? Que vergonha. Vergonha de quê? Vergonha o quê, Mical? Você no meio do povo. Você é elite, Davi. Você no meio de camponês. Você no meio do povão. Você abraçando essa gente pobre. Você, Davi, vem pulando na presença da... Cadê tua coroa, Davi? Cadê as vestes reais, Davi? Davi diz: tirei. Mas você tirou por quê? Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Segundo livro dos Reis 8:9, diz assim: assim Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou e apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da doença. Eliseu respondeu: vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém o Senhor me mostrou que certamente ele morrerá. Eliseu olhou para Azael e fitou tanto nele os olhos que ele ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: por que o meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque eu vejo o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Você vai destruir as fortalezas, vai matar os seus jovens à espada, vai esmagar os seus pequeninos e vai rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael perguntou: mas o que é este teu servo para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: o Senhor me mostra que você será rei sobre a Síria. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, é do nosso conhecimento que quando Elias passou por aquela crise, que ele foi até o monte de Deus e entrou em uma caverna. Quando Deus foi até Elias, Deus disse a Elias que Elias deveria voltar pelo mesmo caminho, e Elias deveria ungir Eliseu, Azael e Jeú. Elias recebe esta ordenança de Deus quando estava na caverna. E o Elias sai agora porque Deus disse que Eliseu seria profeta no lugar de Elias. E Elias agora vai encontrar com Eliseu, que está cuidando das juntas de boi, estava trabalhando. Nesta época já existia a escola de profetas que estava em Gilgal. Essa escola foi fundada por Samuel e estava agora na gestão de Elias, mas Eliseu não fazia parte ainda da escola. Eliseu ainda não tinha ido para Gilgal. Na verdade, Eliseu nem era um aluno e nem sabia do propósito. Mas Deus costuma colocar na lista quem não estava. Tem gente que não está na lista, mas vai entrar na lista. Poderia ser alguém que já estava, mas Deus disse: não, eu vou colocar Eliseu. E agora Elias lança a capa sobre Eliseu. Eliseu queima os carros, faz um sacrifício, despede da família
e vai para Gilgal, porque mesmo sendo escolhido para ser profeta, Eliseu precisava de uma escola. Nós estamos tendo um seríssimo problema, porque tem gente que tem vocação, tem dom, tem chamado, mas não tem escola. E profeta sem escola é um problema. Profeta que não tem escola tem maus hábitos, é antiético, é mal educado, fala o que não era para falar, faz o que não era para fazer, porque tem vocação, mas não tem instrução. Então, mesmo tendo a vocação, ele foi levado para a escola, e lá ele foi colocado junto com os outros profetas, pastor Manuel, no rancho de profetas. O Eliseu passa a andar com Elias, os irmãos conhecem toda essa trajetória, e o Eliseu recebe o que foi prometido e o que Deus havia falado a Elias, porque a Bíblia diz que Elias primeiro vai a Betel, depois vai a Jericó, depois vai ao Jordão, Eliseu insistentemente o seguindo, e a Bíblia diz que enquanto os dois caminhavam juntos depois disso, veio uma carruagem de fogo, separou, Elias foi levado num redemoinho, e Eliseu recebe a capa de Elias que ficou. Quando Eliseu recebe a capa de Elias, ele vai até o Jordão, ele já tinha passado, pastor Messias, um dia lá no Jordão, e Elias tinha jogado a capa no Jordão, e o Jordão tinha aberto. Agora Eliseu está com a capa de Elias, Eliseu está iniciando o seu ministério. Aí Eliseu chega no Jordão, quando Eliseu joga a capa no Jordão, ele diz: onde está o Deus de quem? Por que ele não disse o Deus de Eliseu? Porque Eliseu sabe, irmãos, que tem Jordão que só abre quando fala de Elias. Eliseu estava começando, ele não podia usar seu próprio nome, ele não disse onde está o Deus de Eliseu, ele disse onde está o Deus de Elias, o Deus da sua referência. Eliseu agora recebe o que ele havia pedido, mas se os irmãos pesquisaram o texto, o Azael não recebe, e o Jeú também não recebe. Na gestão de Elias não, na gestão de Elias quem recebe é Eliseu. Só que o Jeú tinha uma promessa, Jeú tinha uma promessa, mas o rei Ben-Hadad estava doente, e pastor José Carlos, o Azael estava convicto que o rei Ben-Hadad morreria da doença, e da doença ele não ia morrer. E agora o rei Ben-Hadad manda o Azael ir até Eliseu e perguntar para Eliseu: olha, o meu senhor mandou te perguntar se ele vai sarar. Eliseu responde primeiro: Deus me mostra que ele vai sarar. Mas em seguida Eliseu diz: Deus me mostra que ele vai morrer. Se ele vai sarar, como que ele vai morrer? Ele ia sarar da doença. Mas Eliseu já recebeu a revelação de que Azael ia matá-lo, porque a esperança de Azael era que Ben-Hadad morresse, porque ele estava com pressa de assumir. E o que tem de gente esperando alguém morrer para assumir? O que tem de gente de camarote dizendo morre, 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 morre. Mas tem, olha, deixa eu te dizer um negócio. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Azael não foi ungido. Eliseu disse: Deus me mostra que ele vai sarar, mas me mostra que ele vai morrer. Aí a Bíblia diz que Eliseu fita os olhos em Azael, porque Azael estava disposto a reinar sem unção, sem azeite, sem aprovação de Deus. E a Bíblia diz que Eliseu olha tanto para ele, tanto para ele, tanto para ele, que ele fica envergonhado, porque Azael tem uma característica: se olhar nos olhos dele, ele se desconcerta. Se olhar nos olhos dele, ele se perde. E Eliseu foi olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele, e a Bíblia diz: e chorou o homem de Deus. Sabe quem é Azael? Azael é quem faz o homem de Deus chorar. Porque Azael quer reinar na força do braço. Azael quer ser consagrado à força. Azael pressiona para presidir, para pastorear, para ser consagrado. Azael pressiona para chegar onde ele quer chegar. Azael, ele quer as coisas no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, e por causa disso, Azael faz o homem de Deus sofrer, faz o homem de Deus chorar. Agora,
Eliseu está olhando para Azael e começa a chorar. Azael diz assim: mas por que o meu rei, ou melhor, por que o meu senhor está chorando? E aqui começa. Irmãos, quem não tem unção, quem não tem aprovação de Deus, vai causar pelo menos 4 mal aos filhos de Deus. Primeiro, Eliseu disse: Deus está me mostrando o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Porque Deus havia revelado para Eliseu que Azael mataria Ben-Hadad. Porque Ben-Hadad até chega, mas chega matando. Azael nunca chega onde é para chegar pelas vias corretas. Azael tem sangue no currículo. Azael atropela para chegar. Azael faz uma vítima para sentar na cadeira que ele quer sentar. Deus está usando a minha boca para te dizer: espera o tempo, porque no tempo quem te assenta é Deus, quem te levanta é Deus. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus. Não adianta chegar matando, não adianta chegar empurrando, não adianta chegar pressionando. Tem que chegar no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus, porque a chamada tem que ser limpa, tem que ser transparente, tem que ser honesta. Você pode glorificar o nome de Jesus, porque quem tem unção não mata ninguém para chegar onde quer. Tem gente matando para chegar. Tem gente fazendo vítima para chegar onde quer. E como foi, pastor, que o Azael matou Ben-Hadad? A Bíblia diz como foi. A Bíblia diz que ele molhou um cobertor e matou o rei sufocado. Porque Azael mata na unha. Azael sufoca. Azael oprime. Azael quer tirar o oxigênio, a paz, o sossego. Por quê? Porque ele não tem unção. E quem não tem unção tem que ir na força do braço. Quem não tem unção tem que tentar ir na própria inteligência. Mas eu tenho uma palavra liberada do coração de Deus aqui essa noite. Quem tem chamado, aguarda firme. Porque o Deus que prometeu vai te colocar onde Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E ninguém vai poder impedir isso, e o nome dEle vai ser glorificado. Diga glórias a Deus. O Azael mata o rei sufocado e reina no seu lugar. Sabe qual é a outra característica de Azael? Ele nunca está no lugar dele. Ele sempre está ocupando o lugar de alguém. Ele faz manobra para chegar. E ele chega da forma desonesta e incorreta. Eu vou liberar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Azael bate o pé e diz assim: daqui ninguém me tira. Deus te tira, num caixão, mas tira. Tira. Tira você, no velório. Azael disse: essa cadeira é minha. Deus diz: não é não. Não é sua não. Eu te coloquei aí. E a hora que eu quiser, eu estalo meu dedo, a tua respiração falta e tu cai morto. Azael está querendo tomar conta da herança que não pertence a ele. Azael está querendo continuar sentado numa cadeira. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E Azael matou para reinar. E Eliseu olha para ele e diz assim: olha, pai, Deus está me mostrando o mal que você vai fazer aos filhos de Deus. Primeira coisa que você vai fazer: você vai destruir as fortalezas. O que Azael ia fazer? Azael construiu alguma coisa? Porque o papel de quem não tem unção é destruir o que os outros construíram. Alguém sofre para fazer. Alguém chora para fazer. Alguém padece para fazer. Alguém enche, o Azael vai lá e esvazia. Alguém conserta, o Azael vai lá e estraga. Alguém faz uma boa gestão, o Azael vai lá e destrói tudo que foi feito. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Não, só quem acredita que é pela unção, é pela autoridade do alto que se governa. Levanta as suas 2 mãos aos céus. Deus está falando aqui hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: se não tem Azael aqui, fica só como advertência. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: Deus não te chamou para destruir, Deus te chamou para construir.
Deus te chamou para edificar. Deus te chamou para somar. Você pode dar glória a Deus, porque Deus te chamou para fazer parte, para multiplicar. Lembra das duas mulheres? Foi até Salomão? O morto é meu, o vivo é meu, o morto é dela. Não, o vivo é meu, o morto é dela. Ficou aquela briga. Aí o pastor Messias, o Salomão disse: vamos acabar com essa briga. Divide o menino no meio. A que era mãe do morto e estava segurando o vivo, disse assim: nem meu nem seu, seja dividido. Porque a mãe do morto sempre vai optar pela divisão. Pode dividir o menino, pode dividir a igreja, pode fracionar o povo. Eu quero a contenda mesmo, eu quero a confusão. Nem meu nem seu. Se eu não sento, você também não senta. Se eu não sou, você também não é. Mas quem tem um ministério vivo não precisa estar com o menino no colo, não. As suas entranhas se enternecem por amor à igreja, por amor à obra, por amor ao ministério, por amor à família. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Oramandarabachandaraia. A mãe do vivo disse: de maneira nenhuma divide o menino, deixa o menino na mão dela. Eu prefiro na mão dela do que dividido. Salomão disse assim: pega o menino vivo e entrega para ela, porque a chamada dela é verdadeira. O coração dela é verdadeiro. Não precisou de DNA, não precisou de exame de sangue, não precisou fazer um exame para provar que ela é mãe. A atitude dela provou que ela era a mãe verdadeira. Quem tem um ministério vivo sofre para não ver a igreja dividida. Ele padece a dor para não ver o reino fracionado. Eliseu olhou e disse: rapaz, você vai destruir as fortalezas. Estou preocupado, irmãos. Eu tenho orado todos os dias. Eu tenho orado todos os dias, porque a Bíblia diz que Isaac tornou cavar os poços que se cavaram no dia do seu pai Abraão, e os filisteus tinham entulhado de terra. E a Bíblia diz que ele torna a cavar os mesmos poços e coloca o mesmo nome que Abraão tinha colocado. Porque a minha geração não tem o direito de trocar o nome do poço. A minha geração não tem direito de cavar um poço novo. A minha geração não tem direito de inventar uma doutrina nova, uma pregação nova, uma liturgia nova. A minha geração não tem direito de chegar e mudar tudo. Tem que colocar o mesmo nome de Abraão. Tem que respeitar quem cavou. Tem que respeitar quem começou. Tem que respeitar quem instituiu. Tem que respeitar quem sofreu. Lábia, súria, candaraia. Levante a tua mão para glorificar Jesus. Por que a gente está querendo cavar um poço novo? Por que tem tanta gente querendo inventar um poço novo? O poço que Abraão cavou existe. Só tem um problema: os filisteus encheram de terra. Quer descobrir louvor de filisteu, mensagem de filisteu? É só analisar a letra. Pode perceber, a letra só fala da terra, a mensagem só fala da terra, a vitória só é na terra. Tudo que ele fala é relacionado à terra, porque no tempo de Abraão falava mais no céu, falava mais na eternidade. É por isso que os hinos de Abraão falam mais do céu. As mensagens de Abraão falam mais de cima do que de baixo. As mensagens de Abraão falam mais da espiritualidade do que da carnalidade. Mas os filisteus estão jogando terra na água, terra no poço. Mas Deus vai levantar alguém para tornar a cavar. Eu quero acreditar que alguém vai dar sequência no que Abraão fez. Diga glória a Deus. Alguém vai respeitar a história de quem cavou. Se Isaac colocar na cabeça que vai abrir um poço novo, por que, irmão? Por que a gente está querendo mudar a liturgia, mudar a cor da igreja, Tem uma geração vindo querendo mudar tudo que Abraão fez. Mas Isaac respeitou tanto seu pai que até o nome do poço foi o mesmo.
Os irmãos se lembram quando Acais foi a Damasco? Ele foi visitar Damasco. Chegou lá, ele viu um altar grande em Damasco. Vou fazer um desse lá em Jerusalém. E ele faz a cópia, a medida, o modelo, a planta, e manda fazer outro em Jerusalém. Do mesmo, igual. E ele diz assim: antes de eu chegar aí, o altar tem que estar pronto. E o mais triste, quando você lê o texto, ele diz que o altar de Deus foi colocado de lado. E os sacrifícios passaram a ser feitos no altar copiado de Damasco. Que Deus nos guarde de precisar ir lá em Damasco e copiar alguma coisa para trazer para Jerusalém. Que Deus nos livre de copiar as músicas de Damasco. Que Deus nos livre de copiar o modelo de Damasco. Que Deus nos livre de pegar uma planta lá em Damasco e querer fazer isso em Jerusalém. Em Jerusalém já tem planta. Em Jerusalém já tem modelo. Em Jerusalém já tem um padrão. Você pode concordar com isso? Levante as suas mãos aos céus. Isso, segure a mão levantada só um minuto ao céu para glorificar Deus. É por isso que quando Deus mandava construir, não é o sacerdote que dava medida, é Deus que dava. É Deus que dava quantos côvados, quantos centímetros, quantos metros, que distância, porque tem que ser do modelo de Deus. E quem não tem unção? Quem não tem unção destrói a fortaleza, desconstrói o que foi construído, desfaz o que foi feito. Mas Eliseu olhou para Azael e disse assim: Deus está me mostrando mais. Deus está me mostrando que você vai matar os jovens à espada. O que Deus mostrou para Eliseu? Vamos lá? O que Deus mostrou para Eliseu? Jovem na Bíblia fala de força. Sabe o que Deus estava mostrando para Eliseu? Você vai matar os fortes. Porque Azael tem um problema. Forte para ele não é parceria. Forte para ele é concorrência. O Azael não consegue conviver com os fortes. Como é bonito, irmão, quando alguém reconhece o lugar que Deus colocou ele, ele não tem medo de nada. Quando você vê um camarada ciumento, que tem medo de alguma coisa, pode saber que a chamada dele não está aprovada. Porque o Deus que te chamou, te colocou num lugar que Ele te tira só quando Ele quiser. Pode ter gente melhor do que você, mais instruído que você, mais inteligente que você, mais rico do que você, mais forte do que você, mas não ocupa teu lugar, se Deus não quiser. Esse espírito de concorrência, de rivalidade, de briga, de confusão, essa disputa de quem é mais forte, e a espada que era para ser usada contra o inimigo, está sendo usada contra o irmão. A espada que era para ser usada contra o inferno, está sendo usada contra os fortes. Uma perseguição incessante pelos que têm a chamada reprovada. Você que tem uma chamada verdadeira, uma vida espiritual verdadeira, você sabe o que eu estou dizendo. Azael vive te perturbando, Azael vive te pressionando, Azael vive te ferindo, mas o Deus que te chamou vai te guardar. Quantos podem dar glória ao Deus que te chamou? Dê glória ao Deus que vai te preservar, vai te guardar da mão deste sanguinário Azael. Deus vai te livrar da armadilha de Azael, do laço de Azael, da calúnia de Azael. Olha, você vai matar os jovens à espada. Você não sabe lidar com os fortes. Por quê? Porque quem não tem certeza que foi chamado, sempre vai querer ficar matando alguém. E o medo? E a certeza que ele não tem? Agora, quem tem certeza, não mata. Pastor, por que quem tem a chamada limpa não mata? Porque Judas você não mata, Judas suicida. É ele que se mata. E Deus está usando a minha boca para dizer: você não vai sujar a tua mão com ninguém.
Azael vai cair na própria armadilha. Você acredita que enquanto você glorifica a Deus, você acredita que enquanto você vai marchando à frente do exército dizendo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é Ele que coloca emboscada no meio dos moabitas? Diga glória a Deus. Você não, olha o que Deus está dizendo ao meu coração aqui. Deus está dizendo, olha, você pode guardar a espada na bainha. Deus falou para Josafá assim: Josafá, pega os homens armados, coloque atrás. Pega os cantores, coloca na frente. Por quê? Deus falou: essa peleja não é sua. Pastor Marinaldo, essa peleja não é nossa. Os moabitas estão lá, os milhares de espada na mão. Deus está dizendo: guarda a espada e pega a harpa. Porque quando vocês saírem marchando e dizendo o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, eu vou entrar no meio do arraial dele e eles vão se matar uns aos outros. Segure a mão levantada, que o que eu vou dizer aqui agora é uma profecia. Deus está dizendo que não vai precisar você desembainhar a tua espada, porque os inimigos vão matar uns aos outros. Eles vão se ferir entre eles. Eles vão brigar entre eles. Enquanto você glorifica o nome do Senhor, exerça o teu ministério, adora o nome de Jesus, faz o que Ele mandou, os seus inimigos vão se destruir sozinhos. Dê glória a Deus. Só quem acredita que enquanto você adora, Jesus trabalha por você. Alabaia. Sobrineia Xandaramantúria. Guarda a espada. Diga para alguém, diga assim: guarda a espada e pega a harpa. Diga para ele: essa peleja não é sua. O grupo da confusão, da traição, da covardia vai cair na própria armadilha, porque aquele que fizer uma cova nela cairá. Fica tranquilo. O Azael, Deus está me mostrando que você vai matar os jovens à espada. E o que mais? Você vai esmagar os pequeninos. Você vai esmagar quem? Pastor, qual a característica de quem quer ir na força, sem a graça, sem a unção, sem a aprovação divina? Primeira característica é que ele esmaga os pequeninos. Fala ou não? Fala ou não fala? É uma vergonha um dirigente de uma congregação tratar melhor um irmão que dá o dízimo alto. Faça isso não. E desprezar um que dá o dízimo da aposentadoria. Não faz isso não. Você foi chamado por Deus. Você não precisa esmagar o pequenino para ser promovido não. Quando é grande dá moral, quando é grande chega perto, quando é grande quer cumprimentar, quando é grande quer abraçar, quando é grande quer tirar foto. Agora quando é um pequenino despreza, que chamada é essa? Que negócio é esse de priorizar um grupo e desprezar o outro? O cetro de Deus é cetro de equidade. E Deus não faz acepção de pessoas. E por que nós vamos fazer? Levanta a tua mão, você pode glorificar o nome do Senhor. Diga glórias ao nome de Jesus. Andaramaia Súria. Davi entendia tão bem isso, mas tão bem, pastor Jean, que quando ele foi buscar a arca, que estava na casa de Obed-edom para trazer para a cidade de Sião, a Bíblia diz que quando ele vem pulando, bailando, glorificando, salmodiando na presença da arca, Mical olha da janela e despreza Davi. E sabe o que ela diz para Davi? Que vergonha. Vergonha de quê? Vergonha o quê, Mical?
você no meio do povo. Você é elite, Davi. Você no meio de camponês. Você no meio do povão. Você abraçando essa gente pobre. Você, Davi, vem pulando na presença da... Cadê tua coroa, Davi? Cadê as vestes reais, Davi? Davi diz, tirei. Mas você tirou por quê? Davi diz, porque na presença da arca não tem rei. La sorimia camanaia. La sorimica. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Davi nunca esqueceu que o dia que ele foi ungido, houve uma pergunta dentro da sala da casa de Davi. Acabou os mancebos? Acabou? Aí o pai de Davi diz, não acabou não, falta o menor. Davi nunca esqueceu isso. Davi disse, se Deus me escolheu pequeno, se Deus me escolheu pequenino, se eu sempre fui o menor, por que agora eu vou me achar melhor do que alguém? Para que eu vou ser soberbo? Para que eu vou ser altivo? Para que eu vou ser... Não, para que eu vou ter altivez de espírito? Mical estava olhando Davi na janela e desprezou Davi no seu coração, porque Davi estava no meio dos pequenos. Mas a característica de Azael é desprezar os pequenos. Todo pecado é descendente ou oriundo de Adão, irmão. Menos a soberba. Porque quando alguém comete um pecado voltado para a carne, ele parece com Adão. Mas quando alguém é soberbo, ele se parece com Lúcifer. Adão não foi soberbo. A soberba não é de Adão, a soberba é do diabo. Deus vai abater um grupo de gente de nariz em pé. Deus vai abater um grupo de gente que se acha mais rico do que os outros, melhor do que os outros, superior aos outros. Deus vai abater, porque adiante da humildade vai a honra, mas a soberba precede a queda e a ruína. Deus vai abater um grupo de gente que explora a fé dos outros, que se acha melhor do que os outros. Esses dias eu fui atender uma agenda, chegou lá, uma cantora perguntou para o pastor assim, onde é o camarim? O pastor disse assim, esses bancos, tudo aí é o camarim, cada banco desse é um camarim. Cada banco desse que a senhora está vendo aí é um camarim. Escolhe o camarim que a senhora quiser. Ele resiste, o soberbo. Mas em contrapartida, ele dá graça. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Levanta especial de lançamento. Deus, porque você apenas é pequeno. R$19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Deus não te chamou para pisar em ninguém. Você vai esmagar os pequeninos, Azael. Você não tem unção, Azael. Você não tem chamada divina, Azael. Deus não te aprovou. Mas Deus ainda me mostra uma coisa. Você vai rasgar o ventre das grávidas. Pastor, por que no ministério de Azael, até o ventre da grávida, pastor Dari, é rasgado? Porque no ministério de Azael ninguém nasce, só morre. O Azael não espera nascer para matar, não. Ele mata no ventre. Rasgador de ventre. Matador matador de quem está começando. Matador de quem está nascendo. Você vai rasgar o ventre das grávidas. Pastor, mas Azael faz tanto mal a Israel assim? Faz. Mas Azael faz tanto mal à igreja assim? Faz. Mas Eliseu recebeu. Azael forçou, mas está faltando alguém.
Alguém que recebeu a profecia no mesmo dia, na mesma hora. Deus falou: Azael, Eliseu, Azael e Jeú. O Eliseu recebe, pastor Marinaldo. O Azael força e o Jeú espera. Sabe onde Jeú estava? Diz a Bíblia: no meio dos seus irmãos. Que bonito. Ô pastor Zé Carlos, que bonito. Jeú disse assim: se ele me chamou, eu não preciso destruir fortaleza, eu não preciso matar, eu não preciso esmagar os pequenos, eu não preciso rasgar o ventre da grávida. Eu vou esperar no meu lugar. Eu vou esperar. Tem Jeú aqui que Deus prometeu e ele está no cantinho dele. Tem Jeú que Deus já falou tem mais de 10 anos. E ele está dizendo: eu não atropelo, eu não forço, eu não empurro. Vou esperar. Erevas, Colvineias. Aleluia. Toca no teu companheiro e diga: espera, Jeú. Está chegando a hora. Chegando. Está chegando a hora. No teu currículo não vai ter sangue não, Jeú. No teu currículo não vai ter assassinato não, Jeú. No teu currículo não vai ter ventre de grávida aberto por tua causa não. No teu currículo não vai ter pequeno esmagado, nem fortaleza destruída. A promessa é antiga, mas Jeú está no mesmo lugar. Aí Eliseu enche um vaso de azeite, pega o profeta mais doido que tem, porque, irmão, tem coisa que não dá para colocar na mão do quietinho para fazer. Ele tem que colocar na mão do profeta que corre. Eliseu chamou aquele, sabe aquele profeta? Você conhece um desse? Aquele que quando Deus diz vai, ele pá, ele vai mesmo. E Deus usa ele mesmo e cumpre. Eliseu, em algumas traduções diz que Eliseu entrega o chifre de azeite na mão dele e diz: corre! Levanta a mão que eu vou falar. Pastor, por que o profeta tinha que ir correndo? Porque agora a pressa não é de Jeú, a pressa é de Deus. Não é Jeú que está querendo que a hora chegue, não. É Deus que quer que aconteça. Deus diz: é agora. Eu não sei se você crê, mas vou repetir: está chegando a hora. A promessa vai cumprir na íntegra. O que Deus falou vai acontecer. O profeta corre. Eliseu diz assim: quando você entrar na casa, grita pelo nome Jeú. Isso é muito forte, Jesus. Quando você entrar na casa, grita pelo nome Jeú. Jeú, você não está esperando, mas alguém vai gritar o teu nome. Canuria Révia Suriabaia. Na oviação. Grita pelo nome Jeú. Quando ele diz Jeú, pastor Arquimedes, Jeú levanta e diz: eu sou Jeú. Ele puxa o chifre com azeite e diz assim: vem aqui. Vem aqui. Quando Jeú volta melado de azeite.
Os irmãos que estão na sala perguntam: quem é esse doido que entrou aqui? Jeú disse assim: bem conheceste o modo da fala do homem que veio aqui. Vocês sabem que é um profeta? Escuta. Eles tiram, se ajoelham e gritam na sala: Jeú reina. O que eles gritaram? O que eles gritaram? Porque quem tem chamada não precisa matar para reinar. Não precisa pisar em ninguém para reinar. Não precisa rasgar o ventre da grávida para reinar. Não precisa destruir fortaleza para reinar. Quem Deus levanta, o respeito é colocado no coração de quem está na sala. Eles olharam para Jeú e disseram: olha, até agora ele era um irmão que estava aqui na sala, agora ele reina, vamos respeitar. Fica de pé comigo com permissão do nosso pastor. Você acredita em palavra de profecia? O que eu vou dizer aqui agora não é uma palavra de efeito, não. Diga para alguém assim: está chegando a hora. Chegando a hora. Ô Jeú, Deus está usando esse simples pregador para te dizer: Jeú, espera em Deus. Espera em Deus. O Deus das promessas é infalível. O Deus da promessa não esquece. Quando Jeú levanta e ele é ungido, o profeta diz: Deus te constitui. Quem te constitui? Ele não está na cadeira dos outros, ele foi constituído. Não tem nada melhor do que uma chamada limpa, aprovada, sem suborno, sem manobra, sem falcatrua, sem mentira, sem safadeza. Não tem nada melhor do que ser aprovado por Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, e o que Deus requer de Jeú? E aqui eu termino. Quando Jeú é ungido, pastor Marinaldo, o profeta diz para ele assim: Deus quer que você conserte todo o mal que a família de Acabe fez em Israel. Você vai vingar o sangue dos profetas que Jezabel derramou, e você vai exterminar, porque a função de Jeú não é matar o forte, é destruir a semente do mal, na autoridade que foi lhe dada. O ministério de Jeú é o ministério que vai por ordem, vai ser um ministério de justiça, de aprovação de Deus. Levanta comigo as mãos aos céus. Eu vou terminar agora com esta palavra e com esta oração. Sabe qual é a tristeza de alguns Jeús que estão aqui esta noite? De homens e mulheres de Deus? É ver Azael reinando sem unção e dizer: eu que fui chamado, estou esperando. E quem faz mal a obra, irmão, o que tem de gente fazendo mal a obra, que está no lugar de Azael. Mas Jeú está vindo aí. Deus não é injusto, Deus não esquece, e Deus está dando uma palavra aqui aos Jeú que estão esperando: está chegando a hora. Adquira o seu Planner 365, mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.